Fala galera, estamos aqui de volta com o oitavo ano B. Nós fizemos a gravação com o oitavo ano A, né? E fluiu muito bem, muito massa. Eu tenho certeza que o oitavo B não vai ser diferente, que a turma aqui, a galera gosta de interagir, de tirar onda no conhecimento, tá certo? Oitavo B, nós vamos começar com o nosso aluno Ian. Ian vai estar lendo aí a questão do número 2 do Flash, tá certo? Do nosso flashback. E quem tiver dúvida é só levantar o dedão que o professor responde e ajuda você. Vamos nessa, começa, Ian. Defina o que são indústrias maquiladoras e onde elas estão localizadas. Pronto, gente, lá no oitavo B nós debatemos bastante sobre no oitavo A, sobre lei de Maquila, tá certo? Lá no Paraguai, e diferenciei com eles em relação à indústria maquiladora. Há uma diferença, tá? Vamos agora entender o que são indústrias maquiladoras. São indústrias de montagem, norte-americana ou canadense, tá certo? Mas é mais norte-americanas, instaladas na fronteira com os Estados Unidos. Então, pela maquiladora, essas indústrias elas só podem comercializar única e exclusivamente com os Estados Unidos, somente, tá? Então, elas estão instaladas ali na fronteira com os Estados Unidos e México, tá certo? E lá elas exploram a mão de obra, elas exploram as vantagens que lá tem em relação a leis trabalhistas frouxas, tá? Então, gente, tudo isso aí estará disponível para que você possa curtir e assistir lá no YouTube, tá certo? Então, podem ficar tranquilos, vocês vão assistir com muita calma. Isso é o que é uma indústria maquiladora, tá bom? Vamos para a próxima questão? Renata. Gente, para você falar de estrutura fundiária, você precisa saber primeiro o que é um latifúndio. O que é um latifúndio? Tá? É uma grande propriedade. Então, quando a gente vai falar de estrutura fundiária na América Latina, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, que a estrutura fundiária da América Latina, ela é caracterizada pela grande concentração de terra nas mãos de poucas pessoas. Tá certo? Poucas pessoas com muita terra e muitas pessoas com pouca terra. É o que define a estrutura fundiária da América Latina, gente. Tá certo? E o mais curioso, meus alunos que estão assistindo aí, se vocês forem analisar os países ricos, o contexto fundiário dos países ricos, vocês vão ver que esses países eles ficaram responsáveis, eles foram essenciais para promover a chamada reforma agrária, ou seja, uma democratização da posse de terras, tá certo? Diferente de países como, por exemplo, o Brasil. No Brasil nós tivemos aí a chamada Lei de Terras, e essa Lei de Terras propunha o quê? Que para ter terra você tem que ter dinheiro, muito dinheiro. Então por isso que a distribuição de terra aqui no Brasil ela foi tão desigual, pessoal, porque começou errado, tá certo? Então só as pessoas que tinham condições era que passaram a ser donos de terras, e isso perdurou até a atualidade. Então, gente, falou dos aspectos fundiários da América Latina, lembre-se disso, tá? É caracterizada pela grande concentração de terras nas mãos de poucos, enquanto muitas pessoas estão sem terras, tá certo? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Vamos para a próxima questão. Opa, muito boa essa questão. Gente, vocês quando olham no mapa, o Chile é um país muito estreitinho, né? Bem fininho. E esse país ele está regionalizado em 3 regiões, tá certo? O norte, o centro e o sul, cada um com sua característica. Então, por exemplo, digamos que você vá lá, dar um rolê pelo Chile e decida conhecer a região norte do Chile. A região norte do Chile é caracterizada, galera, pela presença de climas áridos e semiáridos, tá? Então, áreas desérticas, vocês vão encontrar lá no Chile, no norte do Chile. Professor, por que isso? É exatamente por causa da Cordilheira dos Andes. Os Andes, eles atuam como uma barreira natural que impede os ventos úmidos aí de entrar, provocando aí a formação de desertos, áreas desérticas, tá certo? E o centro, professor? O que o senhor tem que falar do centro? Gente, o centro é onde está localizado a capital do Chile, Santiago. São mais de 7 milhões de habitantes morando lá, tá? Então eu vou encontrar climas mais agradáveis, como por exemplo o clima temperado,
o clima mediterrâneo, tá certo? Então, os principais centros econômicos do Chile estão localizados na região centro do Chile. E o sul, professor? Você vai falar o que do sul? Gente, o sul é caracterizado pelo clima frio. Quem for para o sul do Chile, vá preparado com os agasalhos, porque faz muito frio lá. Entenda o seguinte, por ter o clima frio, a vegetação também vai responder esse clima. Lá eu vou encontrar a chamada vegetação de taiga, tá certo? Ou vegetação boreal, vegetação de taiga, tá certo? Aqueles pinheiros de Natal, muito explorado economicamente pela indústria madeireira, naquela região do Chile ali, tá certo, pessoal? Bom, finalizamos essa questão, vamos para a próxima. Bora! Apresente os fatores que favoreceram a concentração industrial, o polígono industrial do Sudeste. Muito bom, gente. Todo mundo está cansado de saber que a região sudeste do Brasil, ela é caracterizada por ser a mais industrializada, né? Todo mundo sabe disso aí. Agora, o que proporcionou, professor, a grande concentração industrial nessa área conhecida aí como polígono industrial, tá? É exatamente porque abrange essa área aí de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, tá? Então nós chamamos de polígono industrial. Então, gente, olha, algumas vantagens aí, algumas características foram decisivas para que as indústrias pudessem instalar ali e se desenvolvessem industrialmente. Primeiro, lá nós vamos encontrar uma abundância de matéria-prima, tá certo? Matéria-prima, região riquíssima de matéria-prima. Lá eu vou encontrar também um vasto mercado consumidor. Eu preciso ter gente para comprar meus produtos, não é? Outro detalhe importante, pessoal, em relação à questão dos investimentos na infraestrutura de transporte. Lá é muito dinâmico em relação ao transporte, tá certo? Oferta de mão de obra. Então são várias as características que vocês poderiam colocar aí. É só você escolher e colocar na sua questão, tá certo? Sim. Sim. Infraestrutura ferroviária, rodoviária também. Tudo isso aí, pessoal, está envolvido. Muito bom, muito bom, muito bom. Tá? Vamos à última. É a última questão mesmo? Olha só, vamos fechar com chave de ouro. Questão sobre política. Vamos lá? É com você, Luquinhas. Não é Luquinhas? Calil. Vamos lá. Muito bem. Poder legislativo, gente. O poder legislativo nos últimos anos ficou muito famoso no Brasil, né? Vocês viram aí que o poder legislativo tomou decisões importantíssimas aí para o funcionamento da política brasileira. Primeiro vamos entender qual a função do poder legislativo, tá certo? O poder legislativo, ele tem a função de legislar, ou seja, criar leis. É importantíssimo isso, tá? A função de criar leis. Ô professor, é só criar leis, Não. Além de criar leis, o poder legislativo ele tem o papel de fiscalizar o poder executivo, tá bom? Então, o presidente, o prefeito, essa galera aí que trabalha na linha de frente, o governador, está sendo fiscalizado de perto aí pelo poder legislativo, tá bom? Então, muito cuidado. Caso essa galera ande fora da linha, o poder legislativo ele vai poder entrar com um processo conhecido como impeachment, tá? Ou impedimento. E aí haverá uma votação para que aquele governante do poder executivo, ele saia do poder, tá certo? O poder legislativo também pode pedir impeachment aí do poder judiciário, a galera do Supremo, tá, pessoal? Se o cara fez alguma coisa de errado e tal, pode haver também uma votação aí. Da mesma forma que para escolher alguém do Supremo, o presidente indica e o poder legislativo faz a sabatina, para saber se aquele cara realmente é qualificado para ocupar o cargo e tal. Então, para vocês verem como é importante o papel do poder legislativo. Então, professor, para minha resposta nesse letra A, eu vou colocar tudo isso, calma. É só colocar aqui. O papel do poder legislativo, a função dele é criar leis e fiscalizar o poder executivo. É só isso. Tá bom, gente? Na letra B, ele pergunta: o que significa dizer que o poder legislativo é bicameral? O poder legislativo federal é bicameral. O que significa, professor? Bicameral. Duas câmaras. Tá certo? Eu tenho a Câmara do Senado
e eu tenho a Câmara dos Deputados Federais, tá certo? Então, bicameral. Então, quem for visitar Brasília, vocês vão ver lá que tem 2 pratos gigantes lá na cidade de Brasília, que eu fico brincando com meus alunos, dizendo, poxa, imagina aqueles pratos cheios de sopa, né? Delícia. Eu gosto de sopa. Então é bicameral por conta disso, pessoal. São 2 câmaras. Tá certo? É isso. Bom, galera, finalizamos por aqui nosso flash com o 8º B, tá certo? É só juntar os 2 vídeos, galera, que dá um mega aulão para você tirar suas dúvidas, tá certo? Esclarecer antes da prova. Tá? Aconselho você na quinta-feira já assistir esses vídeos, dar aquela, tá? Quem puder assistir antes também é muito bom. Quanto mais antes você se preparar, é melhor, tá certo? Para que você possa sair bem nessa prova. Um grande abraço, beijão para vocês. Não se esqueçam de deixar o seu like aí, porque vai que alguém precise desse vídeo em outras escolas e tal, e precisa de uma ajuda. Vai ser um prazer ajudar, tá certo? Valeu, um abraço.